Deus colocou no coração da pastora Liane, porque se a serva do Senhor é a sacerdotisa deste lugar, é o anjo desta igreja, se Deus deu a ela um texto, esse é o texto que a gente vai respeitar. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, para a glória do Senhor. Varão de guerra. É uma alegria estar aqui. Aqui eu me sinto em casa. Não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus e ao lado de pessoas amadas. Irmãos? Louvado seja Deus. Vir aqui é uma alegria muito grande. A pastora Liane é uma pastora que eu tenho muito amor, muito carinho por ela. Porque é raro encontrar pessoas que têm o caráter da pastora Liane hoje, no século XXI. Eu tenho 50 anos que sirvo a Jesus. Já viajei 26 países, em todos os estados brasileiros. Conheci muitos pastores, mas não consegui encontrar tantos com um caráter bonito que tem a pastora Liane. Aleluia, glória a Deus. Vocês honrem a Deus e honrem a serva do Senhor, porque você chega nas igrejas, não tem mais oração no início do culto. E esta igreja aqui, todos os cultos eu vejo vocês orando. Às vezes, claro, eu não estou aqui porque eu tenho que atender muitas outras igrejas, mas eu vejo os vídeos de vocês. Eu vejo, eu acompanho. Amém, irmãos? Eu fico feliz porque em todos os aniversários, desde que essa igreja se filiou à convenção, eu nunca perdi um. Glória a Deus. Estou sempre aqui com vocês. E hoje eu quero falar para vocês sobre a origem da igreja. Porque se a igreja está comemorando o 7º aniversário, aí a pastora escreve a princesinha de Valença. Ela está dizendo que a igreja é nova, está engatinhando. Mas a nossa fé nasceu há mais de 6.000 anos atrás. E é necessário a igreja saber como a nossa fé passou a existir. A nossa religião passou. Se você conversar com as pessoas, como foi que sua religião surgiu? Elas não sabem dizer. Mas hoje eu quero falar para você. Amém? Quem abriu em Atos 1, versículo 8? Eu, glória. Vamos ler? Eu vou contar até 13 e você lê em alto e bom som, como está na tradução da sua Bíblia. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou contar até 3. Você lê. Amém, igreja? 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Poderia sentar, amados. Louvado seja Deus. Queridos, servir a Deus, você olha assim e diz: esse povo é tudo doido, né, irmãos? Quem não tem intimidade com a igreja acha que o povo é maluco. Verdade. O povo que grita, É glória. Louvado o seja povo que Deus. roda. Aí o povo diz: esse povo é maluco, é? Glória. É porque quem já pisou no Santo dos Santos, aleluia, em outro lugar não sabe viver. E o que Deus colocou no coração da pastora Liane, esse texto é muito profundo, onde Jesus fala: vocês vão receber virtude, e depois que vocês receberem virtude, vocês vão ser testemunhas. Repita comigo: para ser testemunha, tem que receber virtude. Amém? Queridos, um certo dia Adão perdeu o privilégio de se comunicar com Deus.
Lá no jardim do Éden, Adão tinha de tudo, do bom e do melhor. Mas um dia, Eva comeu de um fruto proibido e deu para Adão. E Deus ficou aborrecido com Adão. E por causa daquele aborrecimento de Deus, Ele deu 4 sentenças em um dia só. A primeira sentença Ele disse: cobra, tu vai rastejar, tu vai comer poeira, e tu serás inimigo da mulher. A mulher vai parir com dores. Terra vai produzir espinhos e abrolhos. E o homem vai trabalhar para sustentar sua mulher. Hein? E principalmente quando era daquelas que come aquela montanha, hein, irmão? Quando é crente de monte, quando sua mulher é mulher de monte. Hein, irmão? Um monte de frango, um monte de feijão, um monte de arroz, um monte de farinha. Graças a Deus que aqui não tem muita dessa, né, irmão? Só tem uma meia dúzia. Queridos, e quando Deus dá a sentença para Adão, Adão agora perdeu uma coisa. Diga aí, o que foi? O que foi? Pergunte de novo. O que foi? A comunicação com Deus. Deus nunca mais falou com Adão. Adão viveu 930 anos e Deus nunca mais falou com Adão. Triste, né? Imagine seu pai deixar de falar com você. Foi o que aconteceu com Adão. Mas Adão ensinou para os seus filhos, Caim e Abel, que um dia, todas as tardes, Deus aparecia no jardim para bater um papo. Glórias a Deus. E Adão diz: ó filho, eu pequei, eu errei, porque o meu pai me disse para não comer um fruto proibido e eu comi. E porque eu comi desse fruto, nunca mais ele falou comigo. Mas vocês podem fazer uma oferta para chamar a atenção dele. Porque Adão ensinou os filhos que para chamar a atenção de Deus teria que fazer sacrifício e levar uma oferta. Repita comigo: sacrifício e oferta. Sacrifício e oferta. O que é que Adão ensinou para os filhos? Sacrifício e oferta. Adão disse que os filhos tinham que levar para Deus o quê? Sacrifício e oferta. Aí Caim se torna agricultor. O melhor do fruto da terra, o melhor das hortaliças, o melhor das verduras, dos legumes, Caim ofereceu a Deus. O sacrifício de Caim foi pegar o melhor dos frutos e levar para Deus. Deus se agradou de Caim? Não. Mas Caim deu o seu melhor. Repita comigo: Caim deu o seu melhor. Caim deu o seu melhor. Mas Deus não se agradou de Caim. Você não se agradou de Caim. Agora eu só faço uma pergunta a vocês: e por que Caim, Deus não se agradou de Caim? Deus não se agradou de Caim. Porque Caim pertencia ao... É triste, né? Mas Caim já pertencia a quem? Mesmo Caim sendo filho de Adão e Eva, quem era o dono de Caim? Por favor, quem tem Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Quem pode abrir para conferir com a gente? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 12. Quem achar pode ler para a gente? Para a gente ter prova, né, irmão? Não como Caim, que era do maligno. Peraí. Caim era de quem? Do maligno. Mas Caim não fez uma oferta para Deus? Mas Caim pertencia a quem? Continue. Por que Caim pertencia ao maligno? E por quê? Cadê? Caim era do maligno. E matou o seu irmão. Por quê? E por que causa matou o seu irmão? Por quê? Porque as suas obras eram más. Olha para cá. E as do seu irmão eram justas. As obras de Caim eram... Mas Tem crente que tem obras más ou não tem? Tem crente que está na igreja, mas é fofoqueira ou não é? Tem crente que está na igreja, mas é atrapalhado ou não é? Tem crente que está na igreja, mas
atravessa a rua porque está devendo alguém e não quer pagar. É ou não é? Mas bem mais fala. Escute, Caim era crente. Era ou não era? Porque se ele levou uma oferta para Deus, ele só podia ser crente. Amém? Parece. Mas Caim pertencia a quem? Amém. Então nunca bote a tua fé em homem nenhum na terra. Ah, eu saí da igreja porque fulano errava. Então você vai para o inferno do mesmo lugar que ele. Se ele é teu exemplo de fé, vai para os quintos dos infernos, você e ele. Amém? Ninguém aqui é exemplo de fé para ninguém. Porque hoje você está em pé, amanhã você pode cair. Amém? Aí fica olhando para alguém. Ai, que decepção. Eu tenho 50 anos que sigo a Jesus. Eu nunca me desviei. Eu nunca fumei um cigarro. Nunca tomei um copo de cerveja, não sei o sabor. Nunca pulei carnaval. Nunca fui para o mundo. Graças a Deus. Você acha que não fui por causa de quê? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. É só por isso. Tenho vontade? Tenho. Se eu disser que é mentira, se eu disser que não tenho, é mentira. Eu já morri para o mundo. É mentira. Que de vez em quando o desejo bate. Os olhos não aguentam ver um rabo de saia que dá uma merda. Mas bem mais fala rapidinho. Mas aí a gente se segura. Jesus me guarda. Tem crente que se acha santo demais. E é por isso que comete muitos erros e muitas besteiras. Porque se acha santo. Quero ver da glória agora. Você tem que se achar um pecador que tem medo do inferno. Repita comigo, eu sou um pecador. Eu tenho medo do inferno. Então você vai procurar andar direito. Porque Caim fez uma oferta para Deus, mas Caim pertencia a quem? Tem crente na igreja que pertence ao maligno. É ou não é? Está na igreja, mas gosta de fofoca. Está na igreja, mas gosta de julgar. E está na igreja, mas de vez em quando acende um baseado. Está na igreja, mas de vez em quando está fazendo uma besteirinha. Está na igreja, mas de vez em quando está andando com quem não presta. Eu só tenho uma coisa a te dizer. Todas as pessoas que estão na igreja e estão andando atrapalhadas pertencem ao maligno. Glória essa palavra. Glória essa palavra. Quem foi o primeiro homem que levou uma oferta para Deus? Quem foi o primeiro homem que fez um altar de pedra para Deus? Mas pertencia a quem? Tem crente que canta, tem crente que prega, mas é do maligno. No interior aqui da Bahia tem um insetinho chamado louva-a-Deus. Bonitinho. Já observou? Quem conhece um insetinho chamado louva-a-Deus? Você observou que nas patinhas dele aqui tem uma serra? Quando você se aproxima dele, ele parece que luta karatê, né? Ele fica bem assim, né? Você se aproxima, ele fica bem assim, né? É ou não é? Aquele insetinho chamado louva-a-Deus também é chamado de cavalo do cão. É ou não é? Você sabe por que ele é chamado de cavalo do cão? Ele é bonito. É por ser um inseto verde e bonito, ele é chamado de louva-a-Deus. Mas ele é chamado de cavalo do cão porque ele tem uma serrilha. Onde ele passa, ele corta o outro inseto que ele brigar. E ele come qualquer inseto, ele retalha. Tem crente que louva a Deus, mas é cavalo do cão. É ou não é? Tem crente que prega, mas é cavalo do cão. É ou não é? Presta atenção. Queridos, quando Adão ensinou aos filhos, aí Caim fez a oferta. Quando Abel olhou e viu que Caim não foi atendido por Deus, Abel deu o seu melhor para Deus. Abel pegou uma ovelha virgem, nova, matou aquela ovelha, isso chama-se sacrifício. Depois que ele matou aquela ovelha, ele tirou a gordura e queimou separado. Ali foi uma oferta. No que ele queimou aquela gordura, foi uma oferta.
Agora ele faz o holocausto. O holocausto é uma palavra grega que significa queimar tudo. Ele agora queima a lã, queima a carne, e agora o cheiro chega até Deus, e Deus se agrada de Abel. Caim, que foi o primeiro homem que fez uma oferta, Deus não se agradou, mas de Abel Deus se agradou. Glória a Deus. Então Deus precisava fundar a sua igreja na terra. Aleluia. E para a igreja ser fundada, precisou-se de 3 elementos. Quantos elementos? 3. A igreja de Deus precisava de 3 elementos para a sua fundação. Porque quando a pastora Liane construiu essa casa, ela não começou com a laje, ela começou com o quê? Alicerce. Não foi? Lá embaixo começou o alicerce. Primeiro começa com o alicerce. E o alicerce da igreja foi sacrifício, traição e sangue. Quais foram os alicerces da igreja? Sacrifício, traição e sangue. Repita, quais foram os 3 pilares para nascer a igreja? Sacrifício, traição. Quem fez o sacrifício? Abel. Quem foi traído? O sangue de quem foi derramado? Abel configura a igreja de Cristo. No que o sacrifício, a traição e o sangue aconteceu, Abel agora é morto pelo seu irmão Caim. Quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 26, nasce a igreja de Deus na terra. Quem pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 26? Deus até então, que nunca tinha sido adorado em grupo, nasce a igreja de Deus na terra. Gênesis capítulo 4, versículo 26 é a prova de que Deus começou a ser adorado entre grupos. Está assim ou não está? E nasceu Enos, o filho de Sete, Enos, neto de Adão. E esse menino começou a chamar o avô, começou a chamar a avó, começou a chamar os tios, começou a chamar as tias. E a Bíblia diz que a partir de Enos começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Repita comigo, a igreja nasceu no Éden. A igreja nasceu no Éden. Algumas pessoas falam a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Não, a igreja não nasceu no dia de Pentecostes. A igreja teve uma reforma no dia de Pentecostes. No que a igreja nasce no Éden, não é no jardim do Éden. Éden era o nome de uma terra muito grande. O jardim ficava no Éden. E quando chega agora Enos, ele dá abertura àquilo que nós chamamos de culto. Isto aqui que nós nos reunimos para adorar a Deus. Quem foi o primeiro pastor na face da terra? Enos. Quem foi o primeiro pastor na face da terra? Ele foi o primeiro pastor de pessoas. O primeiro pastor de ovelhas foi Abel, mas o primeiro pastor de pessoas foi Enos. Então, a partir de Enos, começou a se invocar o nome do Senhor. E depois de Enos, alguns nomes célebres mantiveram a fé em Deus. Vamos citar alguns. Enoque. Depois de Enoque, Noé. Depois de Noé, Sem. Depois de Sem, Abraão. Depois de Abraão, Isaac. Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó, Moisés. Aí nasce a primeira religião monoteísta no mundo, lá no deserto. Quando chega no deserto, surge a primeira religião monoteísta, judaísmo. Quem é o fundador do judaísmo? Moisés e os hebreus. Aí Deus passa a ser adorado. Deus olha para o povo e diz: a partir de hoje eu quero que vocês façam uma tenda, um tabernáculo novo. Foi desse jeito. Porque eu quero ser
adorado. Aleluia. Eu quero que vocês levem dízimos e ofertas. Eu quero que vocês levem lá para dentro do tabernáculo. Por isso que é errado você, eu vou pegar meu dízimo, vou comprar uma cesta básica. Ei, dízimos e ofertas para o tabernáculo. Amém. Tem gente que às vezes fala, não, pastora, eu senti de comprar uma cesta e dar lá para Maria, para Chiquinha, para Buciclete, para não sei o que lá mais. Ouve agora aí. Tá entendendo? Manda pegar um novinho que dá. Aí é difícil. Deus queria que o povo fosse organizado para trazer as ofertas e os dízimos para onde? No tabernáculo. Aí Deus falou, faça para mim um tabernáculo. E lá eu quero receber as ofertas, os dízimos de vocês. Porque Abraão foi o primeiro hebreu a entregar o dízimo a Melquisedeque. Então de lá para cá Deus disse, a partir de hoje é uma aliança que vocês terão comigo. Vocês vão trazer os dízimos e as ofertas para abençoar o meu povo. Amém? Aí, amados, a nossa religião, ela nasce, a igreja de Deus nasce lá no Éden e ela dá continuidade através de Moisés. Aí a igreja vai andando, ela cresce, mas ela cometeu um erro na sua caminhada. Pergunte, qual foi? Religiosidade. Deus criou o sábado na intenção das pessoas descansarem no sábado e tirar para adorar Ele. Mas o povo já estava olhando o sábado como um dia de matar alguém se alguém trabalhasse. Já estava levando para o lado da letra. E Paulo disse que a letra mata. Quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata, ele está falando da lei. Aí, queridos, essa igreja que deveria ser uma igreja santa, esta igreja que deveria ser uma igreja escolhida por Deus, ela cometeu um grande erro. Ela começou a idolatrar outros deuses. E sempre trouxe tristeza para o coração de Deus. Olha para cá, que essa agora vai doer. Você sabe qual foi a zanga de Deus com Israel? Eles olharem para outras nações, olharem para outros deuses e querer seguir. Tem gente que está na igreja, vê a pastora Liane, coitada, todo dia se matando para manter a igreja, cuidando do rebanho, mas se aparecer um aí pulando de 2 pés, profetizando, esse aqui que é o profeta. Você está entendendo? A pastora está aqui dia e noite, sol, leva um para o hospital, leva um para o manicômio, tira um da boca de fumo, tira um livre de morrer, ajuda, dá uma cesta básica, dá um remédio, dá uma roupa. Aí com o povo chega um, xaraba canta, siri canta, siri não canta. Eita, viu o profeta? Eu vou seguir esse profeta. Aí esqueceu a pastora Liane. Você está entendendo? Você viu fulano? Rapaz, fulano prega que escuta os pregadores de hoje, irmão. Esqueceram a palavra. Você nem entende mais o que eles estão pregando, porque eles pregam numa velocidade que vocês não entendem nem o que é que eles estão pregando, e umas contextualizações fora da Bíblia. E fora as roupas. As roupas dos pregadores de antigamente eram tão bonitas, né, irmão? Você vê assim como está nosso irmãozito. Olha como é que está. Olha a aparência do homem de Deus. Olha como é que está os obreiros. Olha como é que estão. Hoje, os pregadores de hoje botam uma calça de Leandro e Leonardo dividindo o escuro. Botam a calça, já viu as calças que brilham? Toda apertadinha, né, irmão? Aí botam as camisinhas, eles vão pra academia pra malhar, os meninos ficam bonitão, saradão. E aí botam as camisas apertadas, parecendo mamãe, já fui gay. Eita glória! Já observou? Já! É desse jeito. É ou não é? Bota um sapato parecendo um sapato de tiririca, já observou? Todo colorido. Sapato preto, amarelo, azul, branco, lilás. Desse jeito. É ou não é? Porque estão mudando a essência. Deus se zangou com Israel, porque Deus falou assim, olhais para mim e sereis salvos. Foi só o que Deus pediu a Israel. Aleluia!
Porque quem criou, quem permitiu a criação da igreja foi Deus. É verdade. Então, você está congregando numa igreja que tem uma pastora que ensina você a orar em todos os cultos. É verdade. Ensina você a chegar cedo para entregar a sua vida a Deus. Glórias a E Deus. quantas pessoas não recebem oração por causa de vocês que oram antes de iniciar esse culto? É verdade. Eu estou lá em Salvador, viajando para tudo quanto é lugar, mas eu sei que tem uma igreja que ora por mim, ora pela minha saúde. Eu sei disso. Aleluia. Queridos, tudo que Deus pediu foi: olhais para mim e sereis salvos. O que foi que Deus pediu? Olhai para mim e serei O salvo. que foi que Deus pediu? Olhai para mim e serei E salvo. por que você está olhando para alguém que dá mau testemunho? Cura. Hein? Eu saí da igreja, pastora, porque eu vi fulano fazer isso e isso. É assim mesmo. E é? Será que se fulano pular da ponte, tu pula também? Se fulano cair na ponta da faca, tu também cai? Ei! Deus falou o quê? Olhais para Mim. não foi olhais para o homem. É Mas barreira. Moisés não era santo? Mas Deus mandou alguém olhar para Moisés? Ei, escute. A nossa religião nasceu lá no Éden. Mas no decorrer do tempo, ela falhou. Por que ela falhou? Porque os homens passaram a amar a lei e não as vidas. A pastora Liane estava falando aqui no início do culto que quando você é cheio do Espírito Santo, você agora se preocupa em ganhar a sua casa. Depois você se preocupa em ganhar o seu bairro, a sua rua. É assim mesmo. A igreja de Cristo precisava nascer, porque a lei estava agora muito dura. O homem tinha que guardar o sábado, se não guardasse morria. E Deus não fez o sábado para matar as pessoas. Entende, igreja? Porque nós não servimos o sábado. Entende porque nós não guardamos o sábado? Porque o sábado naquela época, se um pai de família pegasse um feixe de lenha para fazer um fogo, para fazer um suco, para fazer um café, para fazer suco o quê? Para fazer um café, para fazer um chá, assar alguma coisa, e a congregação viu que ele pegou fogo, pegou madeira, ele morria. Você sabia disso? Se uma ovelha caísse no buraco no sábado, tinha que ficar lá sofrendo até chegar domingo. Porque a lei falava mais alto, isso é religião. Você sabe quando é que a religião mata? É quando o seu irmão cai, ao invés de você tentar ajudar a levantar ele, você é o primeiro a empurrar ele para o inferno. É assim mesmo. Ó, olha para cá para você entender. Quem for santo, a Bíblia está dizendo que quem for sujo, deixa na mão de Deus quem se desviou. Ei, quem se afastou, deixa na mão de Deus. Não cabe você julgar. Você não é juiz. Você não é juiz para julgar ABCDF. Se afastou, peça a Deus misericórdia, porque se for da salvação, vai voltar. Agora, se for de Caim, porque Caim estava adorando a Deus, mas Caim pertencia a quem? Mas não cabe você julgar, porque você não sabe quem é de Deus, quem é do maligno. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Aí, queridos, a igreja estava corrompida na face da terra, porque o sábado era mais importante, o templo era mais importante, a lei era mais importante, e Jesus precisava vir a essa terra. E quando Jesus vem, João capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que por esta causa os judeus odiavam a Jesus, porque ele violava o sábado e dizia que Deus era o seu Pai. Jesus curava no sábado? Jesus quebrava milho no sábado? Jesus comia no sábado? Aí aquilo ali deixava ele só? Ah, miserável. Olha, diz que é filho de Deus, mas não guarda o sábado. Jesus estava mostrando que para eles importante não era mais as vidas, mas era o sábado. Aí o que é que Jesus faz? Continua pregando o evangelho.
Jesus agora levanta 12 homens. E quando Jesus morre e ressuscita e vai embora para os céus, ele deixa um recado para a igreja. Ele diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós a virtude. Oh, glória! Para você ter poder, tem que ter virtude. Glória a Deus. E a virtude chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí às vezes você não entende. O crente que está aqui falando em línguas, você diz: que língua esquisita é essa? Olha aí. Você vê às vezes a pastora Liane falando em línguas e alguém interpretando, você vai dizer: pirou, agora está todo mundo maluco. É ou não é? Que parece uma conversa de maluco, é ou não é? É assim. Quando mesmo. você vê alguém falando em línguas e alguém interpretando, parece dois malucos batendo papo. É ou não é, igreja? É. Quando você vê Deus manifestar a glória, como nós já vimos aqui na dança, essas meninas rodando igual peão, quem não entende vai dizer: meu Deus, que loucura é essa? É assim ou não é? É! Isto chama-se virtude. Aleluia! Aí você vê a pastora Liane, é uma professora, não é? Mas quando chega em cima do altar, parece que pega fogo na canela, que prega de um jeito que você diz: mas rapaz, aquela mulher lá embaixo estava falando de um jeito, agora lá no altar está falando, parece uma pipoca. Isso é virtude. A Bíblia diz: mas descereis quando vocês receberem a virtude, vocês vão receber poder. Glória a Deus! Aleluia. Aí você vê o crente dizer: glória a Deus, Aleluia! aleluia, Meu Deus! Baruch Adonai. O outro cantou ali: meu Deus. Sabe o que é isso? É porque você recebeu virtude e você não consegue ficar calado. Porque quando você experimenta isto que Jesus Deus deu a pastora Liane este versículo, Pega ele! e esse versículo diz: mas recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo descer, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão receber poder. Depois de receber este poder, vocês vão ser minhas testemunhas. É por isso que esse povo não consegue ficar calado no culto. O povo não atento. Um bate o pé, outro bate o palmo. Na hora do louvor, eu estava vindo aqui, as meninas louvando. Eu vi uns aqui batiam o pé, outros dançavam, outros glorificavam. Isto é poder. Amém. Amém. Eu vi aqui coisas lindas de Deus fazer nesta noite. Veio o irmãozinho daqui e cantou música sertaneja. Parece cantor sertanejo. De tudo teve na igreja, só faltou um rap. O baterista ali tocando, o pau quebrando, o guitarrista para um lado, o baterista para o outro. Isso é poder. Oh, glória. Porque Jesus Cristo não chamou a gente para viver parecendo pessoas certinhas, não, irmão. Glória. Olha para aí, parece maluco gritando. Mas você sabe o que é isso? Porque dentro de nós vem uma alegria. E é impossível a gente não glorificar quando a palavra mexe com a gente. Aí Jesus falou a alguns discípulos: ó, subam, Yeshua, glória! fiquem lá em Jerusalém, Aleluia. porque vocês vão ser revestidos. Vocês estão comigo 3 anos. Vocês viram eu expulsar demônios. Vocês me viram pregar. Foi desse jeito. Vocês me viram multiplicar pão. Vocês me viram ressuscitar. Mas vocês vão ver algo. Vai descer dos céus para capacitar vocês. Aleluia. E a
maior pregador de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, sabe quem foi? O Espírito Santo. Aleluia. Aí você diz, como? Escute, eu vou te dizer agora, calma. Como assim, pregador? O maior evangelista Glória! foi o Espírito Santo. Para, craque, sobrou. O maior pregador, o Espírito Santo. Por quê? Olha para cá. No dia de Pentecostes, estavam reunidos quase 120 pessoas no templo. E eles estavam lá porque Jesus falou, fique no templo. Aleluia. Glória. É para adorar, enquanto não desce o poder, é para adorar. Primeiro, escute, Jesus ficou 40 dias na terra, depois que ressuscitou. 40 dias. Aí Jesus subiu. 10 dias depois, acontece a promessa de Jesus. Aleluia, meu Deus. Quando Jesus mandou a igreja, os membros, ficarem no templo orando, eles ficaram pedindo, derrama do teu Espírito sobre a igreja, Senhor. Primeiro dia, derrama, Senhor. Primeiro dia, que foi que a igreja pediu? Derrama, Senhor! Segundo dia, Derrama, Senhor! terceiro dia, Derrama, Senhor! quarto dia, Derrama, quinto dia, Senhor! sexto dia, Derrama, Senhor! sétimo dia, Derrama, Senhor! oitavo dia, Derrama, Senhor! nono dia. Derrama, E Senhor! no 10º dia, o que aconteceu? Glória! No 10º dia, o que aconteceu? Glória! Derramou ou não derramou? Derramou! Aí você viu os crentes parecendo bêbados. Os crentes lá, tudo igual a vocês, parecendo maluco, gritando. Glória! Uns gritaram a glória, outros diziam aleluia, outros diziam louvado seja Deus. Qual é o mais grito? Ei, Jesus, mas, diga aí, mas que grito eles davam? Vocês estão entendendo? Eram esses gritos que eles estavam dando lá na igreja. Outros diziam Baruque Adomar. Outros diziam derrama, Jesus. Outros diziam cadê a promessa, Senhor? Nazareno! Quantos dias eles ficaram clamando? Nesses 10 dias eles não se preocuparam com comida, não se preocuparam com bebida, os crentes tudo lá. Mas quando foi no 10º dia que Deus derrama do Espírito, ó, imagine Jesus lá nos céus, olhando para a igreja e dizendo, eu falei para eles, Eita glória. oh aleluia, Jesus, eu falei para eles, Meu Deus! Pai, Glória. oh meu Pai, eu falei que ia rogar ao Senhor que ia enviar outro consolador. Glória! Tem quase 120 pessoas lá, Pai, ó, adorando. Envia, meu Pai. Oh, aleluia. Envia, meu Pai. E a igreja estava como? E Jesus está dizendo, envia, meu Pai. Deus de glória! E a igreja estava só clamando, pedindo. Ei, Jesus. Quando chega no 10º dia, Jesus disse, próprio Deus, está liberado o Espírito Santo, meu filho. Aleluia, Jesus! Eita glória. O Espírito Santo que tinha se afastado da terra 400 anos, pastora. O Espírito Santo ficou tão aborrecido com os crentes que subiu para o céu e não voltou mais. Deus olhou para o Espírito Santo e disse, agora é uma nova era, agora é uma nova igreja. Já me arrepiei todo! Jesus já desceu, já morreu, já ressuscitou e voltou. Agora, Espírito, volta para consolar esse povo. Aí quando estavam 120 crentes na igreja, a Bíblia diz que de repente parecia línguas repartidas como fogo. Glória! Você sabe o que é línguas de fogo? A língua parecia nossa mesmo. Agora era línguas de fogo, como se estivesse abanando o povo. Verdade. Imagina, irmãos, o templo estava ali de dia, 9 horas da manhã, e labaredas de fogo no formato de língua. Glória. E o povo estava como? Glória. Glória! O povo estava parecendo que estava bêbado. Verdade.
pessoas que estavam de outras nações, tinha gente de partos, medas, elamitas, gregas, arábias, egípcias, africanas, tinha gente de tudo quanto é lugar. Quando eles começaram a ver o fogo descer, aqueles crentes começaram a falar em línguas estranhas, mas as línguas não eram línguas dos anjos, eram línguas das nações que estavam. É ou não é, pastorzinho? Você sabe quem foi o maior evangelista? O Espírito Santo. Porque naquela hora foi ele quem evangelizou em línguas estranhas para todas as nações em um só momento. O Espírito Santo evangelizou em várias línguas no mesmo momento. Pegou a mensagem? Que eu falei que o Espírito Santo foi o maior evangelista da face da terra? Porque em um só momento ele pregou, falou de Jesus em partos, em medos, em elamitas, em espanhol, em árabe, em grego, em tudo quanto é língua. O Espírito Santo, o nome disso é glossolalia. O Espírito Santo evangelizou para pessoas de todas as nações em um só momento. Aí aquelas pessoas receberam o poder. E no que aquelas pessoas receberam o poder, alguns disseram, estão embriagados. Outros diziam, estão malucos. Imagine quantas pessoas já não falaram que vocês estão malucos por causa do glória a Deus que vocês estão. É ou não é? Se importa não. Porque desceu sobre vocês poder. Agora, quando desce esse poder sobre vocês, sabe o que ele vai dar a vocês? Temperamento, natureza, personalidade e caráter. Aí você vai se tornar um crente com um histórico na tua cidade de homem de Deus e de mulher de Deus, e não de crente atrapalhado. O teu histórico será de homem de Deus. Repita aí. Fala, o meu histórico será de homem de Deus. As mulheres falam, o meu histórico será de mulher de Deus. Repita agora os homens. Meu histórico será de homem de Deus. As mulheres. As pessoas vão dizer, ali é mulher de Deus. Ali é homem de Deus. O teu histórico será de homem de Deus. Porque você foi mudado. Você recebeu este poder. E no que você recebeu este poder, você passou a ser testemunha. Não é testemunha de Jeová. Você passou a ser testemunha de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por que você é testemunha de Jesus Cristo? Porque você recebeu poder. Glória ao Paracleto. Repita, eu recebi poder. E por você ter recebido poder, você vai ser testemunha do Senhor. Bate assim no teu peito e fala, eu vou me esforçar. Fale bonito, fale eu vou me esforçar para ser testemunha do meu Jesus. A Bíblia diz que o que é ligado na terra É ligado no céu. que é ligado na terra. É ligado no céu. Você disse que vai se esforçar para ser o quê? Testemunho de Deus. Você disse que vai se esforçar para ser o quê? Testemunho de Deus. Testemunha de Jesus. Jesus falou, quando descer poder sobre vocês, vocês vão ser o quê? Minha testemunha. E quando vocês forem minha testemunha, vocês vão pregar o evangelho, ó, na Judéia, na Galileia e nos confins da terra. Jesus está dizendo, por onde você passar, você vai ser exemplo. Você vai ser modelo. Agora, olha para cá. Aí você vai ficar olhando para quem não é testemunha de Jesus. Olha aí. Hein? Quer dizer, o cara tá lá, estava na igreja ontem, né? Aí o cara voltou a fumar, o cara voltou a beber, voltou a prostituir, e é ele que você está copiando. Olha aí. É ele que você está olhando. Ei, sair da presença de Cristo, a única coisa que ele merece é a nossa piedade e misericórdia para orar por ele.
Fica olhando para quem errou. Hein, irmãos? Aí, queridos, a igreja de Cristo, ela renasce Aleluia. no dia de Pentecostes. Mas a igreja de Deus nasceu no Éden. Repita comigo, a igreja nasceu no Éden. Mas para a igreja nascer, ela precisava de 3 nascimentos. Primeiro, ela precisava de 3 bases, correto? Amém. As bases que nós lemos, que nós falamos, foi o sacrifício, a traição e o sangue de Abel. Quando chega no Novo Testamento, a igreja de Cristo também precisou dessas 3 bases. Ó, precisou a traição de Jesus, o sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus. Observe que as mesmas bases que precisaram lá no Éden, precisou destas bases para esta igreja assemblear. Então a igreja nasceu por causa da traição, sacrifício e sangue. Quais são os 3 pilares da igreja? Quais são os 3 pilares da igreja? Você derramou qual dos 3 aí? Sacrifício, traição e sangue. Qual dos 3 você já viveu? Já se sacrificou? Porque a carne pede para a gente pecar. Porque isso aqui é carne, isso aqui é um bocado de merda. A gente come feijão, come arroz e vira o quê? Ouro em pó, é? Se fosse, eu ia vender o meu. É ou não é? Isso aqui é carne. Verdade. O desejo de pecar bate. Mas aí é onde entram os pilares da igreja: sacrifício, Traição, sangue. O sacrifício é: meu Deus, me guarda. Olha o sacrifício, ó. A traição, você vai viver. Quando você estiver na igreja, algumas pessoas vão te trair. Verdade. A traição você vai ter que viver. E o sangue significa o teu esforço. Ainda que você derrame o sangue. O Brasil é um país bom de se pregar. Quando chegar em casa, pega teu celular e coloque, ó, crentes foram mortos no Paquistão. Vocês vão ver. No Paquistão, pegaram o pastor Aliano em pneus e colocaram assim, ó. Você se converteu? Foi. Então toma aqui. E meteu fogo. E eles morrendo dizendo: aleluia! Muito se mexeu. Meu Deus! Verdade. O fogo queimando e eles dizendo: aleluia! Verdade. Isto é que é fé. O fogo pegando na... Coloque quando você chegar em casa: cristãos morrendo no Paquistão. Verdade. Verdade. Eles sendo queimados e eles dizendo o quê? Aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. Nunca fale aleluias. Nunca use no plural. É aleluia. Ale. Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Queridos do Senhor, quem morreu por você foi Cristo. As 3 bases que foram usadas lá no Éden, sacrifício, traição e sangue, agora foi usada por Jesus. Aí a igreja nasce. No que a igreja de Cristo renasce, ela agora se transforma nisto aqui que eu e você estamos vivendo. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Eu quero te dar um conselho para encerrar esta mensagem. Quem recebe o conselho? Glória a Deus. Quando se estuda teologia, na teologia existem 3 tipos de mensagens. Existe sermão, pregação e o outro, quando você recebe a oportunidade, na teologia são 3 tipos de mensagem. Ó, saudação, pregação e sermão.
Saudação é quando você é chamado apenas para dar uma breve palavra. Ok? Oportunidade, isso. Eu vi aqui as pessoas educadas. A pastora Liane deu a oportunidade a algumas pessoas aqui. Elas vieram apenas na saudação. Deram a sua saudação e ó, saíram. Eu vi ali um pastorzinho ali, ó, super ético. Ele leu a palavra e disse: em outro momento eu explico. Eu vou cantar uma canção. Isto é ética. Isto é ética, isso é quem tem comportamento na casa de Deus. Eu vi aqui outros irmãos aqui, o Joanson, né? Teve a oportunidade dele, falou ali 2, 3 minutinhos e entregou. Isto é educação teológica. Aleluia. E a mensagem são 3: saudação, pregação e sermão. A saudação é rápida, a pregação é que você vai pregar para ímpios, várias pessoas. Isso, sermão é quando é dentro da igreja. Porque o sermão é para crente, pregação é para todos. A sermão é para a igreja. Escute, aí Jesus agora ensinou isso para nós. O que eu quero trazer nesta noite para vocês. Aí Jesus usa a boca do apóstolo João para dizer no capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse: eis que cedo venho. Guarda o que? Guarda o que? Para que ninguém. A pergunta é: o que é que tu tem guardado? Esse tempo que tu está na igreja, tu tem guardado o quê? Se Deus permitir uma prova na tua vida, tu perder a família, se tu perder a saúde, se tu perder o emprego, se tu perder um filho, se tu perder a casa, se tu perder o carro, a Bíblia manda você guardar o que tem. Sabe o que é que a Bíblia está mandando guardar? A fé. Aleluia. A Bíblia está mandando você guardar o quê? Guarde o que tem para que ninguém tome a tua, porque a tua fé é que vai dar testemunho de quem é você no planeta Terra. Alguém vai olhar e vai dizer: você lembra da pastora Liane? Lembro. Passou uma prova fora do sério, mas passou na presença de Deus. Você lembra de fulano? Lembro. Ô rapaz, se desviou. Ô rapaz, se afastou, voltou para o mundo do crime. Ó, perdeu o que tinha. A gente pensava que ele tinha fé, e a gente descobriu que ele não tinha nada. É ou não é? Então Jesus está dizendo para a igreja: guarda o que? O que é que você precisa guardar? Porque a tua fé, ela é que vai ficar despontada, mostrando quem é você. Amém, igreja? Então, nesta noite, eu quero encerrar com muita alegria, agradecer a Deus por esses 7 anos do Ministério Semear e as vidas que serão consagradas ao Ministério nessa noite. Pelo amor de Deus, nunca bote os pés fora da presença do Senhor. Aleluia. Se estiver fraco, venha para a igreja fraco. Se estiver triste, venha para a igreja triste. Se estiver com dificuldade, venha para a igreja com dificuldade. Mas não deixe Jesus. Amém? Fica de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero agradecer a Deus por você. Pedir ao Senhor que você nunca se desvie, que você nunca se afaste da presença do Mestre. A tua mão direita, levante assim, só a sua mão direita, e fale assim: ó, Pai, segura minha mão. Fala: Pai, tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Agora cante assim comigo, ó. Pai, segura minha mão. Pai, segura em minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura em minha mão. Querido Deus, eu quero te pedir pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo. Segura, Senhor, em nossas mãos.
Segura, porque as adversidades virão, Senhor. As lutas virão, Senhor. As provas virão. Mas nós confiamos que o Senhor segurará em nossas mãos e nos guardará até aquele último dia, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Queremos convidar os irmãos